Com muito prazer recebendo no meu canal o General Santos Cruz. General, agradeço por ter atendido o meu convite. Eu vou falar de um assunto que alguém vai falar assim, mas isso foi a semana passada, foi dias atrás. Mas no Brasil essa é uma questão permanente, especialmente na história do Brasil republicano. A relação entre Forças Armadas, em especial o Exército e o poder político. Né? Isso desde 1889. Digo isso só para quem acompanha nosso canal, porque durante o Império, especialmente o Segundo Reinado, de ministro da guerra, 2/3 foram civis, né? Inclusive uma parte da guerra do Paraguai. Era um outro momento histórico, a República, isso mudou. Então, eu coloco uma questão para o senhor. Vou voltar à nota do ministro da Defesa para dali colocar algumas questões. A nota do ministro da Defesa e dos 3 comandantes das 3 armas, pela ordem, Marinha, Exército e Aeronáutica, surpreendeu o senhor? Em parte, né? Em parte, sem dúvida, porque a nota ela tratou de assuntos que não tinham sido o motivo principal da elaboração da nota, né? Tem uma CPI sobre problemas havidos aí no Ministério da Saúde. Houve uma coincidência de muitos militares terem ido para o Ministério da Saúde, junto com o ex-ministro Pazuello. Ele levou um número razoável ali de auxiliares militares. Tem a CPI tem que ouvir todo mundo, não interessa qual é a sua origem, você estava na função, você tem que ser ouvido pela CPI. E o andamento não tem sido bom na CPI, né? Tem bastante coisas confusas aí, e aí o presidente da CPI ele fez comentários sobre o problema de militares estarem no meio dessa confusão toda, né, que ainda precisa ser esclarecida. E se referiu ali, se não me engano, à banda podre e tal. Lá do podre, Não lá do podre, perfeito, foi isso mesmo. Isso aí é uma coisa que pode caracterizar assim um grupo permanente, sistemático, fazendo coisas erradas de maneira sistemática, né? E não tem, na realidade, não tem isso aí. Eu fiquei 47 anos no Exército, não tem isso aí. Mas o que acontece? A CPI ela é uma comissão de inquérito parlamentar, comissão parlamentar de inquérito, aonde, além de apurar a verdade, apurar os fatos, ela usa um linguajar político. Ela tem ali um pequeno grupo que defende o governo, outro que ataca, etc. Então, num palavreado político, num ambiente político, que não é característica militar. A característica militar não é assim. Quando a gente faz um inquérito no Exército, não tem componente político. Então, não adianta comprar esse tipo de conflito. Você pode até fazer uma nota de esclarecimento, mas não entrar na cultura de conflito que nós temos vivido nos últimos tempos. Então, é muito importante, as instituições elas podem fazer suas manifestações, fazer suas notas, mas não pode pegar o estilo que o governo tem utilizado de abrir conflito quando as coisas não correm da melhor maneira. Então, eu vejo que a nota ela não ajudou. Ela não ajudou, poderia ter ajudado, uma nota mais equilibrada poderia ajudar. E depois o próprio senador ele se desculpou, ele falou e tal, que não quis ofender institucionalmente. Então, não se pode comprar o estilo governamental que vem acontecendo de alimentar conflito. Tem que ser o contrário. Você pode fazer a nota que você quiser, mas tem que ter um espírito que é não alimentar conflito. Isso aí está todo mundo cansado já de conflito. Né? Então, esse relacionamento militar com a sociedade, com os parlamentares, etc., ele sempre foi muito bom e ele não pode deteriorar agora baseado num modelo que nós temos, que inclusive nós temos que combater. Eu acho que a nota pode ser chamada de inconveniente, né? Na minha leitura. Pior ainda, o senhor não acha que foi a entrevista do comandante da Aeronáutica ao jornal o Globo
que ainda jogou mais lenha na fogueira ao ao se dirigir ao presidente da CPI, porque eu estava acompanhando a sessão, acompanho todas as sessões da CPI da Covid, da pandemia, e eu vi quando o senador falou, e depois, na própria sessão, no final da sessão, ele esclareceu a fala dele naquele dia. É que tem aqueles episódios, até eu me lembrei do episódio Márcio Moreira Alves, lá em setembro de 68, em que no Pinga Fogo ele fez um discurso, naqueles dias ninguém deram a mínima importância, mas os setores depois desenterraram isso em outubro e deu em dezembro no adicional número 5. Mas o comandante da aeronáutica aproveitou e jogou mais lenha na fogueira, dizendo, olha, essa é a última nota, não haverá outra. Para bom entendedor, acho que para qualquer um de nós, é o seguinte sentido, qualquer outra fala que possa ser considerada como crítica às Forças Armadas, elas, numa linguagem mais popular, general, elas vão entrar em campo. A nota do comandante da aeronáutica, acho que ela passou um pouco do tolerável, ou não? Não, em primeiro lugar, os comandantes de força do Exército, Marinha e Aeronáutica, eles são comandantes operacionais, né? Quem se manifesta politicamente a gente pode até achar que passa do ponto ou não, tá? Mas é o Ministério da Defesa. A manifestação política, o posicionamento político, ele é do Ministério da Defesa, que é um órgão. O ministro da Defesa tem uma função política. Os comandantes de força são comandantes operacionais. Eu acho que não é o caso de comandante de força fazer as suas notas particulares, né, porque eles não têm essa função. Essa função é do Ministério da Defesa. Ok. Só lembrar também, retroagir um pouco a história, no episódio Pazuello, que se discutiu muito no jornalismo político, se falou muito na questão dele teria violado o regulamento disciplinar do Exército, naquele episódio lá do Rio de Janeiro, só para lembrar quem nos acompanha. O senhor, naquele dia, fez uma postagem, salvo engano, se eu estiver errado, dizendo assim, olha, é melhor não falar nada, vergonha tal. O senhor acha que uma atitude como aquela tomada pelo comandante do Exército, general Paulo Sérgio, não abre a possibilidade de novos episódios como o do general Pazuello? Não necessariamente. O caso ali do general Pazuello, independente de não ter havido a punição disciplinar, todo mundo sabe que está errado, ele também sabe que está errado, né? Não é porque não houve punição que vai se considerar que aquilo ali é válido. Todos os militares, de soldado, de general de exército, todos eles sabem que aquilo ali não é válido. Inclusive o próprio general Pazuello, que é uma pessoa que tem também seus 40 anos de exército. Então, não é isso, não é a punição ou não que vai deixar caracterizado ou que vai dar margem para que novos fatos aconteçam. Inclusive, tem muitos erros que o comandante não precisa necessariamente punir, ele pode corrigir, ele pode fazer recomendações, ele pode considerar serviço prestado anteriormente. Então, tem uma série de fatores que o comandante considera. Realmente foi uma situação que completamente fora das normas, né? Fora da cultura militar, de não participar de ações, de atos políticos, né? E isso aí todo mundo sabe. Então, eu não fico alarmado por não ter havido punição, porque isso aí pode não acontecer e o comandante pode ter feito recomendações para o Exército, etc. Então, eu não vejo assim. Agora, a interpretação da sociedade, a interpretação das pessoas que não têm essa experiência militar que eu tenho, elas podem achar que a falta de punição pode levar a reincidência, não a reincidência, mas a novos incidentes com outros militares. E eu digo tranquilamente que não. Mesmo que a gente discorde da decisão do comandante do Exército, que eu não vou criticar aqui, porque é cultura nossa não criticar as ações do comandante. Eu lembro que naquele fato tinha uma outra autoridade, que é o presidente da República, que não teve o mínimo discernimento para evitar que aquilo acontecesse, pelo contrário, foi ele que o principal provocador. Então, eu vejo que não existe a mínima possibilidade de o Exército ou militares interpretarem isso como uma coisa válida.
mesmo que não tenha havido punição, nenhuma manifestação do comandante do Exército, eu tenho absoluta certeza que todos os militares sabem disso, inclusive o próprio general. Então, eu acho que a sociedade ela não precisa se preocupar de que outros militares irão fazer a mesma coisa. Não vão fazer a mesma coisa, né? Eu tenho absoluta certeza. O pessoal tem uma cultura, tem as recomendações dos comandantes, que não saem dali, mas que, sem dúvida nenhuma, elas existem. E é lastimável que você tenha tinha um presidente no palanque que deveria ter um mínimo de conhecimento ou um mínimo de discernimento. Agora, ou fez aquilo, sem dúvida nenhuma, proposital para criar um fato, mais um fato, né, de tumulto na sociedade. Deixa eu perguntar uma coisa ao senhor. Vez por outra entra uma discussão sobre que forças armadas o Brasil quer, né? Infelizmente, o Congresso Nacional, é um problema do Congresso, não discute seriamente uma política nacional de defesa. Quem alerta sempre isso é o ex-ministro da Defesa, Raul Jungmann. Tem escrito artigos, participado de lives, mesmo aqui em entrevistas no meu canal, ele sempre destaca esse ponto que me parece extremamente relevante, né? Para nós sabermos que forças armadas precisamos, antes precisamos, não sei se eu estou correto, discutir que política nacional de defesa o Brasil precisa, porque aí devemos adequar as forças armadas a essa política nacional de defesa. Se não, a impressão que dá, general, assim, para quem acompanha a política, meu campo é na área da história política, é que as forças armadas, assim, o poder civil não sabe para que elas servem direito, né? E assim, tem um problema de segurança pública não sei aonde, manda o exército. Tem um problema de enchente, manda o exército. Tem uma pandemia, manda o exército. Não é que não deve ir nesses episódios do exército, mas ele tem funções constitucionais que não é uma força auxiliar do poder policial. É outra coisa o exército. O senhor não acha que essa discussão falta ser feita no Congresso Nacional e pela sociedade civil, quer dizer, de uma política de defesa e que forças armadas o Brasil precisa no século XXI? Existe uma previsão de 4 em 4 anos dos parlamentares, né, discutirem o Plano Nacional de Defesa, né, política nacional. Mas isso aí não recebe a atenção devida, né? Então, a discussão ela passa meio ao largo, assim, quando tem algum incidente. O uso de força armada em questões de segurança pública, por exemplo, são as ações de garantia da lei e da ordem, ela pode acontecer. O normal em catástrofes, qualquer país do mundo, inclusive grandes eventos, Olimpíadas e grandes reuniões internacionais, quase todos os países lançam mão também das Forças Armadas, porque precisa de muito efetivo naquele momento, né? Isso aí não tem problema. Agora, tem o uso que é com finalidade política. Eu tenho um problema, eu coloco lá a Força Armada, digo que estou tomando uma providência, mas não estou aperfeiçoando as instituições que deveriam estar tratando do assunto. Então, em vez de eu melhorar a polícia, eu pego e uso o exército temporariamente, mas não aperfeiçoo o órgão policial. Então, está errado. Eu tenho um problema na Amazônia, desmatamento, queimada, eu mando o exército para lá, mas eu não aperfeiçoo o IBAMA, eu não melhoro as condições de trabalho do IBAMA, do ICMBio, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Receita. Não, eu tenho que... Tá tudo bem que use em situação de emergência, mas não pode esquecer de aperfeiçoar os órgãos específicos que tratam do problema. Então, o que a gente vê, às vezes, é um uso político para fazer fazer alguma coisa e também desviar a atenção da falta de providência de melhorar as instituições. É isso que tem acontecido. Eu queria colocar uma última questão ao senhor. Hoje mesmo, assistindo a CPI da pandemia, a discussão, claro, é o Ministério da Saúde, e o depoente foi falando o nome de uma série de coronéis, e o depoente de uma empresa, da VAT, que queria vender 400 milhões de vacinas e não tinha nenhuma vacina. E toda a exposição que ele fez, os contatos, lembra
claramente um estelionato assim, em escala fabulosa, de contato disso, daquilo, não tinha papéis, fala com o reverendo usava na sua ONG o símbolo do Vaticano, do Estado norte-americano, uma coisa estranhíssima tal. E era um rolo. E aí ele falava, eu falei com o coronel A, com o coronel B, com o coronel C, e grande parte daqueles coronéis com quem ele tinha entrado em contato eram coronéis da reserva. Bem, e alguns da ativa. Inclusive o general Pazuello continua até hoje na ativa e agora no Palácio do Planalto. E está sendo discutida uma emenda constitucional da deputada Perpétua Almeida para enfrentar, entre outras questões, essa também. Qual é a posição do senhor? O senhor acha que para cargos civis, etc., dentro do espírito dessa PEC, a presença de militares não politiza por tabela a instituição, o Exército, a Marinha ou a Aeronáutica? Tem dois aspectos aí. O primeiro deles é que o Poder Executivo, sem noção de equilíbrio, de equilíbrio social na representação nas funções públicas. Então, nós temos pessoas capacitadas em todas as... Na nossa sociedade, em todas as áreas, tem muita gente capacitada. Não precisa ir só na Força Armada para trazer pessoas para ocupar funções administrativas. Então, é um primeiro erro de governo, de como montar, a quem convidar. Convidou uma série de militares que ocuparam várias posições no mesmo ministério e em outros também. Então, isso aí é um desequilíbrio e dá noção para a sociedade de que as Forças Armadas elas estão vinculadas, atreladas ao governo. Elas não estão atreladas, elas são atreladas à Constituição e a políticas públicas, né? Auxiliar nas políticas públicas, e não isso aí. Então, essa é a primeira coisa. Segundo, é que tem que fazer realmente uma legislação que impeça essa ida de pessoas militares da ativa para funções de natureza política. Então, mas não é só para militares, isso aí tem que fazer para todas as carreiras públicas. Nós temos hoje, por exemplo, delegado de Polícia Federal que é ministro da Justiça. Então, juízes, procuradores, pessoal da Polícia Federal, outras carreiras públicas, assim como os militares, aqueles que estiverem na ativa e forem exercer função de natureza política, eles não podem mais voltar para a sua instituição, exatamente para evitar o vínculo. Então, isso aí precisa ser resolvido não só para os militares, eu sou a favor desse tipo de legislação. Sou contra, por exemplo, o caso do juiz Sérgio Moro, que teve que pedir demissão com 22 anos de serviço. Acho que depois de 10 anos pode fazer aposentadoria proporcional para todos, não só para militar, para todo o pessoal de carreira pública. Então, tem que dar um ajuste nisso aí, e essa legislação ela é boa, pode sofrer algumas emendas essa proposta, e realmente vai ser uma boa medida. Isso é importante que se faça. Agora, eu quero lembrar o seguinte, a pessoa, quando vai para uma função dessas aí, ela não está representando a instituição. Aqueles que dizem que eu estou em missão, isso aí não tem cabimento, isso é absurdo, ele não está em missão nenhuma. Ele foi porque foi convidado e aceitou pessoalmente, a responsabilidade dele é individual. Ele não representa a instituição. E a instituição tem que dizer isso para o público. Olha, essas pessoas que estão ocupando essas funções todas, assim como eu ocupei função de ministro, etc., e outras funções, elas não representam a instituição. A responsabilidade é delas. Então, o que a gente está vendo nessa CPI, que cada um responda pela sua parcela, pela sua função que exercia lá dentro. Não tem nada a ver com o Exército, não tem nada a ver com Marinha, com Aeronáutica, com nada. Isso aí é responsabilidade individual. Então, está faltando equilíbrio, não só nessa área, infelizmente, nossa sociedade está desequilibrada, então, quando a gente tem esses choques, aí, esses atritos, comandantes de força falando, isso aí tudo faz parte de um conjunto de desequilíbrio. Então, o Brasil tem que voltar à paz, ao equilíbrio, né? As pessoas têm que... inclusive, eu acho que o comandante do Exército foi lá conversar com parlamentares, se eu não me engano, né? Tem que ir lá conversar, tem que parar
Tem que parar essa cultura de que tem de conflito todo dia, não é possível, né? E essa parte militar, realmente é bom se afastar da política, da prática de política do dia a dia, porque isso aí desgasta, e não é bom desgastar uma instituição que tem uma credibilidade fantástica. Deixa uma última questão mesmo. O senhor será candidato na eleição do ano que vem? Algum cargo? Posso ser, eu não posso falar nada porque, por enquanto, eu não sou nem filiado a partido político. Eu não sou filiado a nenhum partido político. Então, é uma coisa que eu não posso nem ventilar. Eu acho que para a gente ter maior participação na vida pública, acaba tendo que se filiar, porque a legislação exige isso. No Brasil não existe candidatos independentes. E depois que a pessoa se filia, no meu modo de pensar, aí passa a ser uma questão partidária. Se o partido acha que a pessoa deve ou não deve, né? Aí tem que ser uma discussão já considerando a postura partidária e não mais só o interesse pessoal. Então, eu ainda não dei nem o primeiro passo, né, que é me filiar a algum partido político. Se por acaso o partido que eu me filiar achar que eu posso colaborar, não tem problema nenhum, eu me disponho a isso. Legal, general. Mas dentro de uma postura de respeito pelos outros, pelos opositores, uma postura de normalidade, que nós não estamos vivendo a normalidade, né? Não estamos nem na normalidade. Então, uma postura de colaborar para que a gente não tenha conflito, não tenha briga, que faça cada um apresente as suas ideias e faça o melhor pelo país. Eu acho que esse é o desejo de todos aí, e de um processo eleitoral do ano que vem, que seja aceso, mas na discussão de ideias, né? E evitar justamente o que o senhor está falando, essa cultura de conflitos, que no fundo é despolitizada, né? Porque a ideia o conflito muitas vezes é para esconder a ausência de ideias democráticas, né? E Não, como gerir o Brasil. O conflito ele faz parte do fanatismo, ele faz parte da ignorância, e da maneira que nós estamos alimentando, que tem gente alimentando o fanatismo, o fanatismo sempre termina em violência. Se não é generalizado, ao menos localizado. Então, o Brasil corre esse risco. Se não houver aplicação da lei, desde já, contra os excessos, infelizmente, a gente corre o risco de desaguar em violência por conta de resultado eleitoral. Perfeito, perfeito. General Santos Cruz, muito obrigado por senhor ter atendido o meu convite. Eu acho que é sempre a participação do senhor, e as pessoas que acompanham o canal gostam muito. É uma contribuição de uma reflexão nesse momento extremo. Eu acho, na minha leitura da história do Brasil republicano, é o momento mais complicado, né? Porque além de todos esses nós que nós falamos, que são graves, tem a questão da pandemia e mais de 535 mil mortos, algo que acho que nenhum de nós, há 2 anos atrás, né, antes de sabermos da pandemia, imaginaríamos, né, que em tão curto espaço de tempo teríamos esse morticínio. Então, muito obrigado por senhor ter aceito o meu convite. Obrigado.